Estamos começando aqui mais um Cine Tavão e eu, sou o Tavão, né? Hoje falaremos aqui sobre um clássico do terror. Falaremos sobre Child's Play. O filme do Chuck, resumidamente. Child's Play, ou O Brinquedo Assassino, é o primeiro filme da franquia do Chuck, uma produção distribuída pela MGM United Artists antes da franquia ser vendida para a Universal Pictures, com direção de Tom Holland. Não esse é o Homem-Aranha. O diretor de A Hora do Espanto, e com uma história escrita por ele junto de John LaFia e Don Mancini, que acabou por se tornar a grande mente por trás da franquia, que está trabalhando nela até hoje. O filme é estrelado por Catherine Hicks como Karen Barclay, Chris Sarandon como o oficial Mike Norris e Alex Vincent em sua primeira atuação no cinema como Andy Barclay, além de ter Brent Dourif como Charles Lee Ray e a voz de Chuck. O roteirista Don Mancini teve a ideia do conceito pela primeira vez enquanto estudava cinema na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mancini se inspirou no consumismo nos anos 80 e no efeito do marketing nas crianças e a partir de suas experiências com o pai, um publicitário. Aliás, muito do relacionamento conturbado de Mancini com seu próprio pai e suas experiências de alienação como homem gay fizeram com que ele centralizasse o roteiro em uma criança com uma mãe solteira e sem figura paterna. Além disso, teve várias inspirações como Cabas de Pet Kids, trilogia do terror, Magic, Poltergeist, personagem Freddy Krueger e o episódio Living Doll de Twilight Zone. O produtor executivo do filme, David Kirshner, afirmou que queria fazer um filme sobre uma boneca assassina depois de ler The Dollhouse Murders. Já o diretor Tom Holland afirmou que os bonecos My Buddy desempenharam um papel importante no design de Chuck. O roteiro original de Mancini foi intitulado Batteries Not Included, com o título mais tarde alterado para Blood Bud, depois que foi descoberto que um filme diferente com o mesmo nome estava sendo feito. E o filme ainda quase sofreu outra alteração de título, pois o nome Child's Play também é o nome de um filme do Sidney Lumet. Inclusive, esse nome Blood Bud vem do fato do conceito original de que haveria um boneco que ele iria sangrar quando machucado. O sangue dele seria falso e no decorrer da história ele teria ganhado vida depois que Andy teria misturado seu sangue com o do boneco. E o boneco, em toda essa ideia original, ele simbolizaria a raiva de Andy e ele atacaria seus inimigos. O que é bem curioso porque o primeiro plot inicial da série recente, os primeiros episódios, se assemelha muito a isso, com o Chuck indo atrás daqueles que prejudicam e que faziam bullying com o garoto. Essa história original era bastante polêmica ao tratar do efeito da propaganda e da televisão nas crianças. Também brincava muito com o público, tornando ambíguo se era Andy ou Chuck o assassino. O roteiro foi aceito pela United Artists depois que o presidente Tony Tomopoulos e o presidente da MGM, Lee Rich, perceberam que poderiam começar uma série de longa duração. Depois que o roteiro foi comprado pelos estúdios, ele foi reescrito por John LaFia para tornar o personagem Andy mais simpático, e depois que Kirshner expressou dúvidas de por que os pais comprariam um boneco de sangue falso para seu filho. No roteiro reescrito de LaFia, a alma de Charles Lee Ray teria sido transferido para o boneco após ser executado por uma cadeira elétrica. O roteiro até mesmo apresentava a fábrica de bonecos onde Chuck foi produzido como um local que seria reciclado para o segundo filme. Houveram diversos diretores que foram cotados para o projeto: William Friedkin, Irving Kershner, Robert Wise, entre vários e vários outros. Porém, quem acabou sendo muito importante em toda essa história é o nosso amado Steven Spielberg, que recomendou Tom Holland por ele ter trabalhado em sua série Amazing Histories. E apesar de John Lithgow ter sido considerado para interpretar Charles Lee Ray, o papel ficou com Brad Dourif, que está até hoje com esse projeto, sendo a voz e a alma de um dos personagens mais icônicos do terror
hollywoodiano. Uma curiosidade é que inicialmente a voz, na forma de boneco do Chuck, era para ser uma sobreposição eletrônica parecido com qualquer tipo de boneco com um chip de voz. Quando isso foi considerado inviável e o Dorff não estava inicialmente disponível para gravar a voz do Chuck por causa do seu envolvimento em outro projeto, Holland escalou Jessica Walter para dar voz ao Chuck, alegando que Mercedes McCambridge dublou o demônio em O Exorcista. Infelizmente, muito tempo depois perceberam que não casava com o personagem e tiveram que regravar com Brad Dourif, que deu todo o tom e a entonação adequada para o personagem. Mas talvez um dos aspectos mais importantes para o sucesso de Chuck é justamente a tecnologia e os seus efeitos práticos. O filme usou várias maneiras de retratar Chuck, incluindo animatrônicos controlados por rádio, operados por até 9 pessoas, atores infantis e alguns figurantes de baixa estatura. Todos os créditos, aliás, dos bonecos devem ser feitos ao responsável Kevin Yeager. Ao longo do filme, vários animatrônicos foram usados para cada cena. Além disso, o desenrolar da trama, aos poucos Chuck faz a transição de parecer um boneco até parecer mais humano, com você percebendo isso, como o cabelo dele muda no decorrer da trama. A trama de Chuck é situada em Chicago, onde um serial killer e praticante de voodoo chamado Charles Lee Ray é mortalmente ferido após ser baleado por um policial e transfere sua alma por meio de um ritual em um boneco de tamanho infantil. Esse mesmo boneco acaba sendo vendido depois para Karen Barclay, que o dá para seu filho Andy como um presente de aniversário. E a partir daí, diversos acontecimentos bizarros passam a ocorrer com Andy, enquanto aos poucos o público vai compreendendo que esse boneco possui vida, que ele está cometendo assassinatos e manipulações. Isso tudo é revelado aos poucos, em pequenos momentos do filme. Tem toda uma cara de um mistério clássico de terror, algo que esse diretor já fez também em outros filmes como A Hora do Espanto. Ele sabe como colocar esse ambiente misterioso e criar esse clima crescente e um tanto clássico, ao mesmo tempo que o roteiro de Don Mancini consegue inserir certas questões muito importantes para a narrativa. Existe todo um ponto sobre inseguranças, sobre Andy não se sentir tão acolhido por sua família, sobre estar sempre ali, um tanto deixado de lado pela sua família, em toda a dinâmica familiar, o que acaba sendo muito útil para o Chuck, por conta que o Andy meio que não pode contar com ninguém para estar ao lado dele, para ouvir o que ele tem a falar. E o Chuck se aproveita disso para manipular ele e para fazer os seus assassinatos, enquanto usa de escudo essa criança completamente inofensiva e frágil. No decorrer do filme, nós também vamos vendo, aos poucos, se revelar todo o humor sádico, algo que se tornaria uma marca muito mais forte para a franquia no futuro. Esse é o toque especial de Mancini, e isso funciona muito bem nesse primeiro filme, porque isso vem muito mais no terceiro ato para frente do filme. A produção acaba fazendo uma junção muito boa do tom do diretor com esse roteiro afiado do Mancini, fazendo um grande equilíbrio desses dois tons diferentes, mas que se complementam perfeitamente. Porque aí todo o humor negro e todo o elemento slasher que está em toda essa franquia surge como uma catarse, como uma consequência bem coerente para o clima de mistério que estava fazendo a sua crescente desde o início do filme. Pessoalmente, eu não acho esse primeiro tão emblemático quanto o segundo filme, que é um filme que entra totalmente no tom e no espírito da franquia e tem lá momentos mais inspirados visualmente. Porém, acredito que esse mistério, toda essa aura do primeiro, ainda é muito importante para a franquia, tanto que eles deram um trabalho de manter certos mistérios dentro da trama da série. Inclusive, o primeiro episódio da série, mesmo tendo sido feito pelo Don Mancini, já que ele escreveu e dirigiu o episódio, captura muito desse tom que o Tom Holland tinha colocado no filme clássico.
Por isso que eu acho que, independente de como a franquia mudou ao longo dos anos, esse primeiro filme ainda é extremamente importante e ainda está lá no DNA da franquia, mesmo que a gente se recorde mais de certos momentos do terceiro ato, como toda essa trama, onde aos poucos o corpo do Chuck vai se tornando humano, ele vai virando um boneco de carne humana. E isso muito devido ao fato de que, quanto mais tempo o Charles fica no corpo do Chuck, do boneco, mais ele vai se tornando humano. Então toda a trama do primeiro filme também envolve o Chuck se ocultar um pouco e se utilizar do Andy como escudo, porque ele pretende depois assumir o corpo do Andy para não ficar preso eternamente nesse corpo de boneco de carne humana. E claro, como todo slasher, nós veremos esse vilão ser espancado, ser atacado, ser queimado muitas e muitas vezes, e ele irá sobreviver sempre aos perigos. Eventualmente eles conseguem derrubar ele com um tiro no coração, todo o resto das pessoas envolvidas acabam indo para o hospital. E assim você tem um filme terminando com Andy presenciando esses restos mortais do Chuck, como se tivesse a impressão de que isso ainda não acabou. E realmente não acabou, porque muitos anos depois, e ele ainda está enfrentando Chuck. Mas isso se deve porque desde o início, Child's Play, o brinquedo assassino, sempre foi idealizado como uma franquia. Mas eu particularmente acho que tem um valor muito cinematográfico no jeito que conclui, porque é uma cena bem impactante, levando em conta toda a jornada do Andy durante o filme. Talvez ele não fosse ainda um ator tão experiente quanto ele é hoje, participando da série, mas ele é um casting que encaixa perfeitamente em explorar essas inseguranças, medos, conforme a trama caminha do mistério ao humor sádico. Mas quem merece todos os créditos pelo grande sucesso do primeiro filme, com certeza, é Brad Dourif. Ele encarna perfeitamente essa figura do Charles Lee Ray e do Chuck, ainda que seria melhor lapidado todo esse sadismo e essa figura aterrorizante nos filmes seguintes, mas aqui ele já mostra todo o potencial do personagem, toda uma presença impactante e que alavancou um dos personagens mais marcantes para dentro da cultura pop, além de ter um trabalho brilhante na trilha sonora, que é um aspecto que não é tão lembrado no filme, mas o trabalho de Joey Renzetti ajuda a complementar a direção e o texto que o filme tem. Caso você nunca tenha visto Child's Play, o brinquedo assassino, o filme do Chuck, de 1988, eu recomendo que vocês assistam, pois é um grande clássico e ele merece ser sim muito lembrado e revisitado. E esse filme também nos ensina uma lição muito importante: verificar se o boneco está falando sem pilhas, porque se ele estiver, é melhor você levar ele de volta para a loja. Ou não, Fica a seu critério. Muito obrigado por terem visto aqui mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado dessa análise e dessa viagem pelos bastidores da criação desse clássico de terror que eu queria fazer desde que eu fiz as lives de Chuck. Foram ótimas lives e, aliás, se vocês quiserem, vocês ainda podem revisitar as lives para ver como é que foi todo o desenrolar da temporada, ver a série também, ver a franquia inteira, Assiste tudo, Chuck é ótimo. Mas aqui eu queria mesmo era revisitar esse primeiro, porque eu acho muito curioso essa mistura de elementos e problemas e da forma como o projeto se transformou. É um mérito de muita gente envolvida, é um projeto que se tornou icônico devido a muitas mãos ali de pessoas interessantes que contribuíram criando assim esse filmaço. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu vou fazer esses docs aqui, regularmente. Então se acostume um pouco aí. Dá um like aí se gostou do vídeo, dá o dislike se não gostou. Comenta aí embaixo qual é o seu filme favorito do Chuck. E se você tem algum filme de terror favorito. E se quiser apoiar o canal, existe um link na descrição do vídeo, onde está ali todas as minhas demais redes para vocês me seguirem, no Twitter, no Instagram. E também tem um link lá para vocês saberem como me apoiar, caso vocês quiserem me apoiar. Então é isso, meus amigos. Eu me despeço aqui. Até mais. E a gente se vê em um futuro próximo.